Olá e bem-vinda! Hoje a gente tem em mãos um material didático bem focado nos chamados poderes da administração pública. E para começar, os autores usam uma analogia que eu achei ótima. Eles comparam a administração pública com a gestão de um condomínio, sabe? O síndico ele pode criar regras, fiscalizar, aplicar multas. Uhum. Mas ele não faz isso em nome próprio. Esses poderes são do condomínio, para o bem de todos. Essa é a lógica por trás das ferramentas que o Estado tem para agir. Exatamente. E a nossa análise hoje é para desvendar essas ferramentas. E, assim, não estamos falando dos poderes políticos, que estruturam o Estado, legislativo, executivo e judiciário. O foco do material é nos poderes administrativos, que são os instrumentos do dia a dia, sabe? Usados para colocar o interesse público em prática. Vamos ver como eles funcionam e, principalmente, quais são os seus limites. Perfeito. O ponto de partida do material são dois conceitos que parecem opostos, mas na verdade se complementam: o poder vinculado e o poder discricionário. O que me parece a tensão fundamental na administração, né? A regra estrita contra a margem para decidir. Vamos começar pelo lado mais rígido, então, o poder vinculado. O poder vinculado é exatamente isso, zero margem de escolha. A lei já definiu todos os elementos, todos os requisitos. O papel do agente público é quase como um checklist. Ele só confere se tudo foi cumprido. Se sim, ele é obrigado a agir de uma forma específica. A fonte dá exemplos muito claros, como a licença para construir. Ah, sim. Se o projeto de arquitetura atende a todas as exigências do Código de Obras, a prefeitura não pode simplesmente dizer, não gostei. Ela tem que dar a licença. A ação do agente está vinculada à lei, né? Cumpriu a idade e o tempo de contribuição, o órgão não pode negar o benefício. Não tem espaço para juízo de valor, conveniência ou oportunidade. A lei já fez essa escolha. É uma garantia, sabe, para o cidadão. Se ele cumprir as regras do jogo, o resultado é previsível. Certo, isso dá segurança jurídica. Mas a realidade é complexa, né? Nem tudo cabe num checklist. E é aí que entra o outro lado da moeda, o poder discricionário, onde o gestor público pode, de fato, tomar uma decisão. Como isso funciona sem virar um vale-tudo? Essa é a questão central. O poder discricionário é a margem de liberdade que a própria lei ela concede ao administrador, para que ele avalie a conveniência e a oportunidade no caso concreto. Esse espaço de escolha é o que a gente chama de mérito administrativo, e o material explica que a lei faz isso de duas maneiras. Uma delas me parece bem direta, quando a lei usa termos como poderá ou estabelece-se um intervalo. Isso. Por exemplo, uma lei disciplinar que prevê suspensão de até 90 dias. A lei não diz que apenas será de 90 dias. Ela dá ao gestor a discricionariedade para, analisando a gravidade da falta, aplicar 10, 30, 60 ou 90 dias. A escolha da dosagem é mérito administrativo. Ok, essa primeira forma é clara. Mas a segunda que o material aponta parece um campo bem mais cinzento. O uso de conceitos jurídicos indeterminados, termos como conduta escandalosa, preço justo, notória especialização. Isso não abre uma porta perigosa para o subjetivismo do gestor? Abre uma porta para análise, mas não para arbitrariedade. Esse é o ponto crucial que os textos reforçam. Quando a lei usa um termo vago assim como conduta escandalosa, ela está delegando ao administrador a tarefa de preencher esse conceito no mundo real, com base em fatos, em provas e principalmente nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O exemplo do porte de arma ilustra bem isso, né? A pessoa pode preencher os requisitos objetivos, certidões negativas, teste de tiro, mas a decisão final da Polícia Federal de conceder ou não autorização ainda é discricionária. Exatamente. A autoridade vai analisar se naquele caso específico é conveniente ou oportuno que aquela pessoa tenha uma arma. E essa decisão precisa ser fundamentada. Discricionariedade não é sinônimo de poder absoluto. O judiciário, por exemplo, ele não pode substituir o gestor e dizer, olha, eu acho que 30 dias de suspensão seria melhor que 60. Entendi. Isso seria invadir o mérito. Exato. Mas ele pode e deve anular a decisão se ela for completamente desproporcional.
Uma suspensão de 90 dias por um atraso de 5 minutos seria ilegal, não por ser inconveniente, mas por ser irrazoável. Entendi. Então a gente tem esses poderes de decisão, seja de forma rígida ou flexível. Mas essas decisões não acontecem no vácuo. Existe toda uma máquina administrativa, uma organização. Como o material aborda essa estrutura interna? Imagino que seja aí que entra a ideia de hierarquia. Exatamente. Aí entramos no poder hierárquico. Ele é o poder que estrutura e organiza a administração internamente, criando uma relação de coordenação e subordinação entre os órgãos e agentes. A analogia militar de uma cadeia de comando é útil aqui. Desse poder decorrem algumas faculdades bem claras. Como dar ordens e fiscalizar o trabalho dos subordinados, certo? Sim. O superior hierárquico pode dar ordens desde que não sejam manifestamente ilegais, claro. E tem o poder-dever de controlar os atos de quem está abaixo na cadeia. Isso significa que ele pode revisar, anular atos ilegais e até revogar atos que, embora legais, se tornaram inconvenientes ou inoportunos. Além disso, ele pode distribuir tarefas, o que o material chama de delegar e avocar competências. Delegar é passar uma tarefa para o subordinado, e avocar é o chefe puxando a tarefa de volta para si. Isso. A delegação é comum, para dar mais agilidade. A avocação, por outro lado, é uma medida excepcional que precisa ser justificada. Um ponto interessante que a fonte destaca aqui é a diferença entre subordinação e vinculação. Subordinação é essa relação de hierarquia direta, dentro da mesma entidade. Pensa no ministro da Justiça e um diretor dentro do ministério. Já a vinculação é um controle finalístico, sem hierarquia, entre a administração direta e uma entidade da indireta, como o Ministério da Educação e uma universidade federal. Ah, o ministro não é chefe do reitor. Exato, não é. E quando alguém nessa estrutura quebra as regras? Quando um servidor comete uma infração? Imagino que o poder hierárquico precise de um braço executor. Seria o poder disciplinar? É exatamente essa função do poder disciplinar. É a ferramenta para apurar infrações e aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo jurídico específico com a administração. Esse é o detalhe importante. E isso se aplica a dois grupos, pelo que eu entendi. O primeiro e mais óbvio são os próprios servidores públicos. Sim, sujeitos apenas como advertência, suspensão, demissão, sempre após um processo que garanta ampla defesa, claro. O segundo grupo são particulares que possuem um vínculo contratual ou legal específico. O exemplo do material é ótimo. Uma construtora que tem um contrato com o governo e atrasa a obra. Ela pode ser multada com base no poder disciplinar. Ou um aluno de uma escola pública que viola o regimento interno. Faz sentido. O que o material frisa é que o poder disciplinar atinge quem tem essa relação especial, esse vínculo. É diferente do poder de polícia, que a gente vai ver depois, que atinge todo mundo, de forma geral. Perfeito. E o poder disciplinar tem uma dualidade interessante. Por um lado, ele é vinculado. Se a autoridade toma conhecimento de uma infração grave, ela tem o dever de apurar. A omissão seria uma ilegalidade. Por outro, na hora de escolher a punição, dentro das opções que a lei dá, ele é discricionário, guiado pela proporcionalidade. Ok, então a administração organiza sua estrutura, disciplina seus agentes, mas ela também cria suas próprias regras, é o poder regulamentar. A minha dúvida aqui é sempre a mesma. Como isso não invade o espaço do poder legislativo, que é quem, em tese, deveria criar as leis? O segredo está na hierarquia das normas. O material explica bem a diferença entre ato primário e ato secundário. A lei é um ato primário. Ela inova, cria direitos e obrigações do zero, com base apenas na Constituição. Já o regulamento, como um decreto presidencial, é um ato secundário. Ele não pode inovar. A função dele é apenas detalhar a lei, explicar como ela será aplicada na prática para garantir sua fiel execução. Ou seja, o regulamento não pode criar uma obrigação que a lei não previu. Ele apenas traduz a lei para o mundo prático. Exatamente. A fonte traz o caso da Lei Anticorrupção de 2013, que é um exemplo perfeito. A lei estabeleceu que empresas envolvidas em corrupção seriam punidas. Mas como seria o processo? Quem julgaria? Quais os prazos? A lei não detalhava isso.
Foi um decreto, em 2015, que regulamentou a lei e estabeleceu todo o procedimento. O decreto não criou o crime nem a punição, apenas viabilizou a aplicação da lei. Mas lendo o material, eu vi que existe uma exceção polêmica: os decretos autônomos. Esses sim podem inovar, criar algo novo sem uma lei anterior. Podem, mas as hipóteses são raríssimas e expressamente previstas na Constituição. É uma competência exclusiva do presidente da República e só para duas coisas. Primeiro, para organizar a administração federal, desde que não aumente despesa nem crie ou extinga órgãos. E segundo, para extinguir cargos públicos, mas somente quando estiverem vagos. O campo de atuação é, portanto, bem restrito. E existem freios para esse poder? Sem dúvida. O Congresso Nacional pode sustar decretos que exorbitem, que vão além do poder de regulamentar. E, claro, o Poder Judiciário pode declarar a ilegalidade de qualquer regulamento que contraria a lei ou a Constituição. Certo. Agora a gente chega no poder que talvez seja o mais visível, o que mais afeta o cidadão comum no dia a dia: o poder de polícia. A analogia do condomínio do início volta com tudo aqui. Meu direito de ouvir música no meu apartamento termina onde começa o direito do meu vizinho ao sossego. Essa é a definição clássica. Poder de polícia é a capacidade que o Estado tem de limitar e condicionar o exercício de direitos e liberdades individuais em nome do interesse coletivo. Os exemplos que a fonte traz são do nosso cotidiano. A vigilância sanitária que interdita um restaurante por falta de higiene. Ela está limitando o direito de propriedade e de livre iniciativa para proteger a saúde de todos. Um guarda de trânsito que aplica uma multa por excesso de velocidade ou, num exemplo mais drástico, a exigência de uso de máscaras durante a pandemia. Era uma restrição clara à liberdade individual em nome da saúde pública. Exato. E para funcionar, esse poder tem alguns atributos especiais. O material usa um mnemônico fácil, DAC: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A autoexecutoriedade me parece a mais impressionante. Com certeza. A ideia de que a administração pode agir por conta própria, sem precisar de uma ordem judicial antes, é muito forte. É o que permite a agilidade. Se um prédio está com risco iminente de desabar, a Defesa Civil não precisa entrar na Justiça e pedir uma liminar para interditar o local. Ela vai lá e interdita, imediatamente. A execução do ato é feita pela própria administração. O direito de defesa do proprietário virá depois, mas a ação para proteger a coletividade é imediata. Mas essa ação imediata tem limites, né? O material aponta uma exceção muito importante. Sim, a principal delas é a cobrança de multas. A administração pode aplicar a multa e isso é autoexecutório, mas se a pessoa não pagar, o Estado não pode simplesmente invadir a conta bancária dela e pegar o dinheiro. Para forçar o pagamento, ele precisa entrar com uma ação de execução fiscal no judiciário. A multa tem coercibilidade, que é a sua natureza impositiva, mas não tem autoexecutoriedade na cobrança. Entendido. E os outros dois atributos são a coercibilidade, que é essa imposição do ato, que pode até usar a força se necessário, e a discricionariedade, que geralmente é a regra, permitindo ao fiscal escolher o que é mais oportuno fiscalizar. Isso. A escolha de qual bar fiscalizar numa sexta-feira à noite é discricionária, mas o ato de interditar se encontrar uma irregularidade grave é impositivo e autoexecutório. Tendo visto todo esse arsenal de poderes, a pergunta inevitável é: o que acontece quando eles são mal utilizados? É aí que o material entra no conceito de abuso de poder. Que é o gênero do qual derivam duas espécies. A primeira é o excesso de poder. O nome é bem autoexplicativo. Ocorre quando o agente público atua além da sua competência. O problema aqui é quem faz. O exemplo da fonte é ótimo. Um chefe de seção que demite um servidor, quando a lei diz que só o diretor do órgão tem competência para demitir. O ato é inválido porque o agente excedeu seu poder. Certo, o vício está na competência. E a outra forma de abuso? É o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade. Aqui, o agente até tem a competência para fazer o ato, mas ele o pratica buscando um objetivo diferente daquele que a lei previa. O problema não é quem faz, mas por que faz. O exemplo clássico é a autoridade que remove um servidor para uma cidade remota. O ato de remoção é legal,
Mas se a intenção real não foi atender a uma necessidade do serviço, e sim punir ou perseguir aquele servidor, houve desvio de finalidade. O ato é aparentemente legal, mas a intenção por trás dele o corrompe. É mais sutil e difícil de provar, imagino. E para fechar o quadro, na outra ponta desses poderes todos, o material reforça que existem deveres. Sim, e eles são uma trava de segurança de todo o sistema. São a consequência do fato de que o agente público não é dono da coisa pública. A fonte lista 4 deveres essenciais. O primeiro é o poder-dever de agir. Ter o poder não é uma faculdade, é uma obrigação. A omissão, quando se deveria agir, também é uma forma de abuso. Os outros 3 são o dever de eficiência, de buscar o melhor resultado com menos custo, o dever de probidade, de agir com honestidade e ética, e o dever de prestar contas, que é a base da transparência. Exato. Quem administra o que não é seu tem a obrigação de justificar o que fez com os recursos. Esses deveres amarram o exercício de todos os poderes que a gente discutiu. Então, o que emerge desse material é um mapa de como o Estado opera. De um lado, ferramentas poderosas para organizar, regular, punir e limitar. Do outro, uma série de deveres e princípios que funcionam como um leme, garantindo que esse navio navegue sempre na direção do interesse público. Perfeito. A grande mensagem é que, no direito administrativo, não existe poder pelo poder. Todo poder é, na verdade, um poder-dever. Ele é irrenunciável e só pode ser exercido dentro dos limites e para as finalidades que a lei estabelece. O abuso é justamente o transformamento dessas fronteiras. E essa discussão toda nos deixa com uma reflexão final que o próprio material suscita ao mencionar a delegação do poder de polícia. Sim, a fonte cita decisões recentes do STF de 2020 que ampliaram a possibilidade de o Estado delegar algumas atividades do poder de polícia, como a fiscalização e até a aplicação de multas para empresas estatais. O exemplo clássico são as companhias de trânsito municipais, que são empresas públicas ou sociedades de economia mista aplicando multas. Isso levanta uma questão para se pensar que vai além do nosso material de hoje. Qual seria? À medida que o Estado transfere mais de suas funções de fiscalização e sanção para entidades que, mesmo sendo estatais, operam com uma lógica empresarial, quais são os novos desafios para garantir que esse poder continue sendo usado estritamente em nome do interesse coletivo? Como evitar que o poder de multar, por exemplo, seja desviado para uma finalidade puramente arrecadatória, esquecendo seu objetivo principal, que é a segurança e educação no trânsito? É uma tensão moderna no coração do direito administrativo.